vocês terem uma ideia, quando o Hubble foi lançado, não existia nenhum exoplaneta descoberto ainda. Porque o primeiro que foi em volta de um pulsar foi em 92, e depois o primeiro numa estrela normal foi em 95. E o Hubble foi lançado em... Então o Hubble ele foi lançado, tanto que hoje ele faz estudo de atmosfera de exoplanetas, mas porque no decorrer desses 31 anos, eles foram lá e adaptaram o Hubble para isso, que é o normal de acontecer. Então, o que quer dizer observar mais longe, né? Como a gente está falando. Então, é o seguinte, a luz, né, emitida pelos objetos, né, a energia emitida viaja na velocidade da luz. Então, quer dizer o quê? Quando eu observo, por exemplo, o Sol, eu não estou vendo o Sol agora. Estou vendo como ele era há 8 minutos atrás. Quando eu olho para a Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, ela está a 4,2 anos-luz de distância. O que quer dizer isso? Que a luz demorou 4,2 anos para chegar até a gente. Isso de Próxima Centauri eu acho muito legal, porque, tipo, se Próxima Centauri sumisse agora, a gente só ia ver daqui a 4 anos. Isso, exatamente. Se você tiver numa outra galáxia que está a 66 milhões de anos-luz de distância da nossa, se alguém estiver lá observando a Terra, está vendo a Terra como ela era na época dos dinossauros. Então, o universo é o seguinte, quando você olha para qualquer coisa, você está vendo o passado. É assim que acontece. E quanto mais para o passado você vai, mais próximo do início do universo você vai. Esse negócio do início do universo é um negócio muito complicado, tá? Todo dia sai alguma coisa, algum estudo sobre isso. Mas vamos adotar, que é o número aí que o pessoal adota hoje, que o universo nasceu há 13,7 bilhões de anos atrás, tá? Esse é o número. Ah, mas foi 13,5, tá? Vamos adotar 13,7. O Hubble, a galáxia mais distante que ele observa hoje, que é a GNZ 11, ela está a 13,2 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Ou seja, o Hubble ele consegue observar, olha só que legal isso, hein? Uma galáxia que existe ali somente 500 milhões de anos depois do início do universo. Isso aí é muito perto do início do universo, é muito perto, tá? E o James Webb? Qual que é a ideia que o pessoal tem dele? Existe um cálculo que o pessoal faz. Eles querem que o James Webb observe até 13,4 bilhões de anos-luz de distância. Então, eles querem ver se com o James Webb eles ganham 200 milhões de anos a mais na história do universo. E isso é muito interessante porque aí entra alguns dos outros objetivos do James Webb, que é estudar o nascimento das primeiras estrelas e das primeiras galáxias, que elas devem ter nascido nessa época que o James Webb vai observar o universo. Então, isso que é muito legal. E o pessoal pergunta muito, tá, mas para que estudar essas galáxias? O que importa isso de estudar essas galáxias? Para quê, né? Por que a gente quer saber isso, né? Primeiro porque a gente vive no universo, a gente quer entender o nosso universo, né? Então, onde que a gente é? A gente vive num planeta que está dentro de uma galáxia, que está dentro de um aglomerado e por aí vai. E tem o destino do universo. O que vai ser daqui para frente? Como que o universo vai acabar? Quanto tempo vai demorar? Tudo isso. Para que a gente possa entender todo esse funcionamento do universo, a gente tem que entender como que as coisas começaram. E hoje existem grandes dúvidas sobre como que as primeiras estrelas se formaram, aonde que elas se formaram, como que era a condição ali no início do universo, como que as primeiras galáxias surgiram, como que você poderia ter, lá no comecinho do universo, que você não tinha, né? Você está no começo. Qual que é a ideia intuitiva? Você está no começo, você não tem quase nada. Como que você podia ter galáxias se formando, que é um negócio gigantesco? Como se formaram, do que se formaram. Exato. E outra coisa, é importante também para a gente conhecer a nossa própria galáxia, entendeu? Para a gente conhecer a Via Láctea. Estudar outras galáxias é muito importante. Inclusive, as pessoas perguntam, e uma foto da Via Láctea? A gente tem uma noção exatamente estudando outras galáxias. Por quê? Porque a gente está dentro dela. É igual você estar dentro da sua casa, como que você vai tirar uma foto da sua casa por fora se você está dentro dela? Basicamente, assim, é isso, para que vocês entendam. Então, é muito importante, sim, estudar essas galáxias.
Isso aí. Estudando, nós vamos entender como que é a Via Láctea, que a nossa galáxia se formou e tudo mais. Então, isso é uma grande questão. É aquelas questões fundamentais, né? Como que tudo surgiu, qual é o início de tudo. Então, o James Webb está indo para responder essas perguntas. E, para isso, precisa olhar muito longe, muito no início. Aí os pesquisadores sabem, caramba, para eu olhar mais longe do que o Hubble, eu não posso olhar na luz visível, eu tenho que olhar no infravermelho. Então, beleza, vamos construir um telescópio que seja apropriado para ver no infravermelho, e é daí que surgiu toda essa ideia do James Webb. Então, uma primeira, né, grande diferença é essa aí, que é a do comprimento de onda e tudo mais. Segunda grande diferença é o tamanho, né? Então, o Hubble, como a gente falou no comecinho, o espelho dele tem 2,5 metros de diâmetro, tá? É um espelho igual de telescópio que você tem aqui na Terra. Na verdade, pessoal, o Hubble é um telescópio muito pequeno, tá? Porque aqui na Terra a gente tem VLT que tem 8 metros, aqueles Keck que tem 10 metros, o Gran Canaris que tem mais de 10 metros. O Hubble, se você colocasse ele aqui na Terra, ele seria considerado um telescópio pequeno para médio. Mas qual que é a grande vantagem dele? É que ele está no espaço. E aí no espaço ele está fora da atmosfera e por isso que ele consegue fazer as observações do jeito que ele faz. Exatamente. Inclusive, tem uma comparação. Existe até, se vocês procurarem, tem um videozinho da comparação. O tamanho de um homem, o tamanho do Hubble e o tamanho do James Webb. É bem enorme. E como o Sérgio comentou, é um espelho. Aí o Sérgio vai falar agora que o James Webb teve toda uma tecnologia para poder criar os espelhos dele, né? Exatamente. Então, o Hubble é um espelho normal desses aqui, porque o Hubble ele tem essa capacidade de... o principal que ele observa é na luz visível. Então, você pega e faz um espelho, dá aquela polida nele, espelho de alumínio, igualzinho tem nos telescópios aqui na Terra, igual, não tem diferença nenhuma. Ah, mas como que ele observa no infravermelho? Porque aí ele tem instrumentos acoplados nele que fazem observação no infravermelho. Mas o espelho dele é um espelho normal, tanto que o Hubble, tem até um nome, é um telescópio do tipo Hitchenkretchen, que a gente chama, tem um espelho primário, espelho secundário e depois todos os equipamentos atrás dele. Igualzinho um telescópio tradicional que você vê aqui, não tem lá muita diferença, a não ser pelo fato de estar no espaço, que é uma vantagem muito grande. O James Webb, não. Como eu falei no começo, quando ele foi concebido, a ideia dele era ter 10 metros de diâmetro. Aí sim, aí nós estamos falando de um telescópio que é o maior que a gente tem na Terra hoje, tem 10 metros. Baita de um telescópio. Exato. Só que acabou, né? Problemas lá do projeto e tal, reduziram o espelho dele para 6,5 metros. Já é um telescópio razoável. 6,5 metros, a gente já não tem tantos assim aqui na Terra. E aí surge um grande problema, né? Que é como fazer esse espelho. Porque aí não dá para você fazer igual o Hubble, tá? Primeiro, porque não tem onde levar ele. Por que não tem onde levar ele? Porque os ônibus espaciais, infelizmente, aposentaram. E não teria como levar, mesmo porque, primeiro, não caberia dentro do ônibus. Esse compartimento de carga dele só cabe o Hubble. E, Sérgio, e não tem como voltar os ônibus espaciais, que é uma das perguntas que as pessoas sempre fazem. Tá, mas não dá para voltar os ônibus espaciais para lançar essas missões? Não.